Bom dia, meus irmãos. A palavra de hoje vai ser em cima do texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 7 em diante. Eu vou ler ali, que a versão é diferente. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outros, poderes para realizar milagres. A outros, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui a cada um como quer. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Meus irmãos, o ano é 2024, e nós estamos no hospital sentindo mal-estar. Um aperto no peito, suor nas mãos, frio na barriga, tensão muscular, febre no corpo e um pulsar martelante de enxaqueca bem nas nossas têmporas. Nós estamos doentes. O médico então chama, nos examina com tanta compaixão, como se aquele fosse o próprio corpo dele, e nos diz: a notícia ruim é que o caso é um pouco sério. A notícia boa é que tem cura. Você já parou para pensar, alguma vez, se Jesus já ficou doente? Já parou para pensar se aquele que curou tantas pessoas ao longo de tanto tempo, algum dia se viu adoecido? Bem, Paulo fala, no texto que acabamos de ler, que nós, a igreja, seu povo, somos o corpo de Cristo. Será que o corpo de Cristo já esteve doente alguma vez? Será que o corpo de Cristo está doente ainda hoje, nos dias atuais? Esse texto que lemos, ele aborda questões muito interessantes a respeito disso. O texto de hoje, como a gente viu, se passa na cidade de Corinto. Paulo envia uma carta à igreja de Corinto. A cidade de Corinto, especificamente, era uma cidade relativamente privilegiada.
naquela região ali do Mediterrâneo. Ela foi reconstruída pelo próprio Júlio César. E lá era uma cidade, como a gente bem sabe, portuária. Então era um grande polo econômico daquela região, em que pessoas de todo mundo vinham lá para realizar comércio. E por causa disso, era uma cidade muito diversa. Era uma cidade com todo tipo de pessoa. Quando o evangelho chega até a cidade de Corinto e a igreja é lá instaurada, a igreja ela partilha dessa mesma diversidade de pessoas. Então, lá existiam pessoas nobres, pessoas pobres e escravos, pagãos e judeus, homens e mulheres, todo tipo de pessoas. Paulo elogia a igreja, tanto nesse texto que acabamos de ler, quanto ao longo de toda a carta de Coríntios, sobre como que, a partir dessa grande diversidade de pessoas, surgia uma grande diversidade de dons naquela igreja. Aquela não era uma igreja só de pessoas que falavam em línguas. Aquela não era uma igreja só de pessoas jovens, com seu muito entusiasmo e vontade para tudo, mas sua pouca experiência, imprudência e falta de sabedoria e humildade. Aquela não era também uma igreja só de pessoas idosas, com sua muita experiência e sabedoria acumulada, mas sua dificuldade de se comunicar de maneira contextualizada para as gerações mais jovens. Aquela também não era uma igreja só formada pelos tradicionalistas, que já faziam parte do povo de Deus há muito tempo e guardava e observava as antigas e velhas e importantes tradições com muito zelo. Aquela era uma igreja que tinha todo esse tipo de gente, mas era uma igreja plural, era uma igreja de todos, não era uma igreja bolha, não era uma igreja fechada em si mesma. Olha que maravilha! E a partir disso, existia uma grande diversidade de dons presentes ali. Paulo fala aqui alguns deles. Fala sobre como que ali tinham sábios conselheiros, tinham pessoas com dom de cura, tinham profetas e etc. Talvez se Paulo ele quisesse falar um pouco mais, ele talvez apontasse que ali talvez existissem pessoas com dons especiais, dons de serem filósofos, talvez, dom de serem pessoas generosas, dom de serem pessoas com uma boa articulação social e política, dom de serem pessoas com dons artísticos, pessoas com o dom de disposição para atos de serviço, e assim por diante. Que bênção, que maravilha. Essa era uma igreja com grande potencial, mas que sabemos que tinham também seus problemas. A igreja de Corinto, apesar de ser uma igreja com grande potencial pela sua diversidade de dons e de pessoas e de culturas ali presentes, era uma igreja que agia de maneira independente. Cada membro do corpo ali agia de maneira separada do resto, se agrupando em pequenas bolhas, em pequenas panelinhas. Dessa independência, então, as partes do corpo ficavam isoladas. E nesse isolamento, as partes fracas pereciam, ficavam sem consolo. Vamos parar um pouquinho para pensar por um segundo nessa imagem de um corpo com suas partes isoladas. É uma imagem absurda, é um corpo que está definhando, né? Seus membros vão morrer. Esse era o caminho que a igreja de Corinto estava tomando. A igreja de Corinto era uma igreja que não se via como uma relação entre partes interdependentes. Era uma igreja que estava doente. E era uma igreja que tinha uma lógica muito parecida com a lógica da nossa cultura atual. A nossa cultura atual também se encontra adoecida, meus irmãos. Adoecidas. E a doença que a nossa cultura perece se chama individualismo, independência. É muito comum a gente ver dentro da nossa cultura frases o tempo todo com essa tônica individualista. Frases como cada um por si, cada um com seus problemas. Eu não preciso de ninguém. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu me basto. Cada um no seu quadrado. E a gente sabe como que essa lógica ela é problemática, né? A gente sabe que no salve-se quem puder, termina com ninguém sendo salvo no final. Mas é curioso, porque a gente nasceu respirando esse ar do individualismo. Se você para pensar, por exemplo, na casa em que nossos avós moravam,
a gente consegue ver diferenças para as nossas casas e como que o individualismo marca até isso, até o design de interiores das nossas residências. Você parar para pensar sobre como que antigamente as salas de estar eram com sofás voltados uns para os outros. Era um momento de se encontrar com pessoas e reunirem. Mas hoje em dia, o que é uma sala de estar, né? Um sofá de frente para uma tela de 50 polegadas. A mesa de jantar antes era uma questão assim, de um banquete, mas hoje em dia é uma mesinha voltada para a parede, né? Uma prateleirinha ali para você ter refeições rápidas. Isso é muito curioso. E isso está muito arraigado na gente. Pode parecer natural, mas outras culturas não pensam assim. Outras culturas olham pra gente e falam, cara, qual é o problema de vocês? Você pensa, por exemplo, nas culturas asiáticas, né, em que o coletivo é muito mais importante do que o indivíduo. Nas culturas indígenas, nem precisa se falar. Mas nós mesmos, na cultura ocidental, né, antes da modernidade, pra gente era quase impossível pensar em uma pessoa dissociada ali do seu clã, da sua família, né? Sua identidade, o seu papel social era baseado nisso. A Bíblia, ela trabalha nessa lógica antiga, né? Você vê que ao longo de toda ela, Deus vai trabalhando com o seu povo. O foco de Deus ali não é um foco individualista, né? A Bíblia começa com, não é bom que o homem esteja só. E ao longo de toda a narrativa bíblica, por mais que Deus chamasse indivíduos, o foco final era sempre um povo, né? Era sempre o coletivo. A gente vê aqui nesse texto como que os termos que Paulo usa se referem muito à recepção de dons pela nossa parte, não para que os dons se encerrem em nós. Nossa, Deus, obrigado, recebi, que bênção. Mas para a gente compartilhar. O foco do dom, da bênção, é ser partilhada com o outro. A igreja, no estado atual em que ela se encontra, respirando o ar do individualismo o tempo todo, é inevitável que se encontre, né? Que nós nos encontremos infectados pelo individualismo. Nós, a partir desse individualismo, nos encontramos fracos. E por causa disso, a gente começa a não cuidar dos outros ao nosso redor que estavam fracos. Porque, afinal de contas, como que um doente vai tomar conta do outro doente, né? Paulo fala aqui das partes mais fracas e que devem ser cuidadas, mas como que a parte mais fraca vai cuidar da outra parte mais fraca? E a gente fica fraco muitas vezes porque a gente não descansa. A gente segue essa lógica individualista do trabalho enquanto eles dormem para o seu sucesso pessoal. Trabalho enquanto eles dormem se parece muito com a frase que o faraó diz no Êxodo. Quando o faraó diz, aumentem a carga dessa gente de trabalho para que não adorem o seu Deus. E por a gente ficar muito cansado, a gente não descansar, e quando a gente tem tempo de descansar, a gente pega e fica rolando telas por horas em que a gente não descansa, a gente joga o nosso trabalho para o domingo. A gente deixa de ir na igreja no domingo, seja para descansar, seja para fazer o trabalho, ou seja para ter um momento de lazer ali. Isso é algo que, infelizmente, no nosso meio evangélico é mais ou menos comum, mas que, para vertentes do cristianismo ao redor de todo mundo, isso soa muito absurdo. Para o catolicismo, você faltar à missa é um pecado. E para boa parte das igrejas ortodoxas também, a não ser em casos muito específicos e muito extremos. Isso é algo muito doido. A igreja perseguida olha pra gente, faltando culto após culto, e fala, cara, qual o problema de vocês? A gente tá arriscando nossa vida pra gente poder ter o culto. E isso é muito curioso. Voltando um pouquinho sobre como que outras culturas olham pra gente, é muito engraçado. Por exemplo, em alguns países do continente africano, em Moçambique principalmente, os idiomas que existem ali não possuem uma palavra para se referir a uma pessoa pobre financeiramente. Você pode procurar na língua deles e não existe nenhum termo para se referir a isso. O termo mais próximo que existe para se referir a alguém que carece, né, de algo, que é pobre, se refere a pessoas que não têm família. Para eles, pobre é quem não tem família. Pobre é quem não tem povo, quem não se relaciona. Olha que interessante, né? Isso faz muito sentido. Inclusive, quando a gente olha para as escrituras,
Deus fala do pobre dessa maneira. Pobre é quem? É quem carece de dinheiro? Não, é o órfão e a viúva. Pobre é quem não tem família. Porque se você tem a comunidade, você está assegurado, cara. Você está tranquilo. Isso é muito doido. Muito doido também foi essa semana quando eu parei para pesquisar sobre como que começou o culto cristão na igreja primitiva, né? Como é que era esse negócio? E foi interessante porque, basicamente, naquela sociedade ali romana, do Império Romano, uma atividade muito importante era o que era chamado de simpósio ou de banquete. O que era o banquete? O banquete, inclusive, é bem parecido com o banquete lá do Platão, né? O banquete. O banquete era um momento em que você se reunia, geralmente ao final do dia, com pessoas geralmente benquistas, né? Que você gostaria de ser vistas associadas com você. E elas se reuniam na sua casa, em um cômodo em que existiam 3 poltronas e uma mesa no meio. Vocês ficavam deitados ali nas poltronas, conversando. E era parecido com o nosso jantar, mas era um pouco diferente. Basicamente, existia todo um roteiro muito bem prescrito de como funcionariam os banquetes. Então, começaria com uma ação de graças ao Deus, né, que proporcionou aquele banquete. Então, teriam vários momentos em que os servos iam passar ali e entregar as comidas, os comes e bebes. E, geralmente, em algum momento, né, alguém ali era chamado a dar uma pequena palestra, né, um pequeno discurso assim, intelectual. E existia música e dança. Então as pessoas tinham os banquetes, se reuniam para comer. Quando a igreja começa, com toda aquela lógica da ceia, era exatamente o banquete que eles tinham em mente. Olha que interessante. Eles se reuniam, então, muitas vezes nessas casas, né, romanas, já estavam acostumados com esses banquetes, em teriam palestras, o comer, o cantar. E o culto cristão começa sendo isso. Olha que doido. A gente está aqui agora, em 2024, e seguindo ainda uma lógica como essa. Isso é muito bom. Estamos em uma casa, nos reunimos, cantamos, vamos comer daqui a pouco, estamos ouvindo alguém palestrar, né, sobre assuntos espirituais, oramos, damos graças a Deus. Olha que interessante. E a ceia, então, era o núcleo do culto cristão, né? Não fazia sentido pensar muito bem um culto dissociado de ceia. O que era o culto? Era se reunir com os irmãos para comer e ter esse momento todo. Isso era algo de extrema importância. E que eu vejo que, infelizmente, nós também, na nossa cultura evangélica dos dias de hoje, muitas vezes subvalorizamos. A gente pensa em faltar no culto e a gente não pensa que a gente está deixando de ir para a ceia, deixando de comer do pão com nossos irmãos, e que, inclusive, ao longo de toda a história, isso era algo de extrema importância, né? Ao longo de maior parte das denominações cristãs que existiram e que ainda existem, a ceia é vista como esse momento que algo místico está acontecendo. Era algo tão solene, tão importante, que durante momentos específicos da história da igreja, a liturgia era dividida em 2 partes. Existia a liturgia da palavra, em que todos eram convidados a participar, se reuniam e tinha toda a pregação. E em seguida, a gente se despedia das pessoas ainda não batizadas, elas iam embora, fechavam-se as portas da igreja e existia a liturgia da ceia. Esse momento que às vezes a gente tá só aqui lendo o slide, achando, nossa, tá bom, Jaime, fala rápido, essa parte chata, vamos comer logo. Cara, isso era tão valorizado no nível absurdo pelo pessoal ao longo de toda a história da igreja. Nós, como esse corpo que se encontra doente, contaminado, infectado pelo individualismo, nós temos na ceia, nos reunir para comer com nossos irmãos, nosso maior remédio. Um remédio que alimenta a nós, né? Nutre a nós, e a partir disso a gente consegue também alimentar a parte mais fraca. Mas também é importante que a gente pense sobre o que acontece após a ceia. O que acontece após o culto. Será que nós dizemos que nós, embora muitos, somos um só corpo e comemos juntos e em seguida as portas se fecham e vai cada um para sua casa viver sua vida de maneira individual ao longo da semana? Será que estamos realmente vivendo com essa mentalidade bíblica de interdependência, de realmente acreditarmos que somos
dependentes uns dos outros, assim como somos de Deus? Frases como cada um por si e eu não preciso de ninguém deveriam ser abomináveis para nós como igreja. Pensando sobre isso, do que acontece após a ceia, a gente remonta a Jesus. O que aconteceu no relato dos evangelhos após a ceia? A gente sabe que a ceia se deu logo horas antes, né? Poucos dias antes, horas antes da paixão do nosso Senhor. Jesus então se reúne ali com seus discípulos, tem todo esse momento de comes e bebes, o banquete, né? Uma mistura do banquete judaico com o romano ali de Páscoa. Mas depois desse momento, Jesus chama 3 de seus discípulos mais íntimos, seus amigos mais íntimos, para junto dele, para orar com ele, para ajudar ele a passar por esse sofrimento, né? O pior momento de sua vida. Eles então se dirigem ao Monte das Oliveiras, né? Getsemane, né? O nome do lugar é interessante, é algo sobre como o lugar onde as uvas eram esmagadas, né? Cristo se encontra ali esmagado de tanta amargura. O texto descreve que ele se encontrava em grande pavor, em grande angústia. Ele suava sangue, uma condição que só acontece com o ser humano em momentos extremos, de extrema agonia. Ele possivelmente ali estava tendo algo similar ou possivelmente pior do que uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico. E que diferente dos nossos ataques de pânico aqui, em que nós temos a sensação equivocada de que, nossa, parece que eu vou morrer, ele tinha plena noção que aquilo não era uma sensação equivocada. Ele iria morrer dentro de algumas horas. E em todo esse desespero, enquanto ele chorava, tendo trazido para próximo de si seus 3 amigos mais íntimos, ele olhou por 3 vezes para os seus amigos e eles se encontravam dormindo. Seus amigos o ignoravam, o abandonavam enquanto ele chorava, enquanto ele passava por seu momento de maior angústia. E isso era só um ensaio do que viria a acontecer logo em seguida. Porque logo em seguida, quando seus algozes chegam e o prendem, seus amigos de fato saem de perto, o abandonam. Cristo se encontra sozinho naquele momento. Então começa toda a caminhada até a cruz, em que seu corpo vai cada vez mais se enchendo de feridas e de chagas. No final dessa caminhada, já na cruz, ele ouve o médico: salva-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Seu corpo brutalizado, então, morre, e repleto de chagas, é levado e repousa sobre um gelado sepulcro. Mas a gente sabe que a história não terminou por aí, né? Assim como Deus não abandonou a Cristo e traz a ressurreição sobre Cristo, Deus não abandona o seu povo. Ele ressuscita o corpo de Cristo. Ele ressuscita seu povo. Jesus pode ter sofrido sozinho ali no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Mas porque ele sofreu sozinho, nós não precisamos sofrer sozinhos. Porque o corpo de Cristo se encontrava ali machucado e sem alento. Nós, o corpo de Cristo, não precisamos ficar sem alento. Nós encontramos graça quando vemos o corpo de Cristo ressuscitado. A graça de Deus. E o corpo de Cristo aparece ressuscitado, como nós que somos o corpo de Cristo. Não sem algumas cicatrizes, nem são ainda as marcas dos pregos e o furo ao seu lado, mas ele aparece ressuscitado. E não só ressuscitado, mas glorificado. Deus glorifica seu corpo depois de todo esse sofrimento. A palavra de Deus nos fala que temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas dores. Ele sabe pelo que a gente passou. Podem ser dores físicas, dores psicológicas, de saúde mental. Ele sabe pelo que passamos. E ele sofre ao nosso lado. Deus está conosco. Além de estar conosco, Deus nos chama a estar com as outras partes do corpo, né? Um corpo saudável tem suas partes interconectadas. Se uma parte sofre, a outra sofre. Se uma parte se alegra, a outra também se alegra. Nós somos curados e, a partir do momento em que somos curados, nós somos chamados a curar as outras partes. É assim que um corpo funciona, né? O sangue não fica retido só em uma parte, mas um sangue cheio de nutrientes e saúde é mandado para as outras partes. Nós somos abençoados para abençoar. Recebemos dons para curarmos, ajudarmos as pessoas, ajudarmos o próprio corpo. A narrativa bíblica continua após a ressurreição. E o Espírito Santo desce em Pentecostes.
Perceba, não quando o povo se encontra sozinho, mas quando o povo se encontra reunido. O Espírito Santo, então, enche o povo de bênçãos, de dons. Mas as bênçãos e dons não se encerram naqueles que os receberam, né? Mas é partilhado uns com os outros. Meu irmão, não deixe que os dons cessem em você. Não deixe que os dons que você recebeu cessem em você, mas que eles sejam compartilhados com o outro. Talvez Deus te deu o dom da generosidade. Talvez Deus te deu o dom do serviço saudável, né? Para que o trabalho das outras partes do corpo não pesem. Talvez Deus te deu o dom da escuta acolhedora. Talvez Deus te deu o dom da medicina tradicional chinesa. Deus pode ter te dado muitos dons diferentes. Mas o fim de tudo é o coletivo e não o individual. Nós somos instruídos, a partir da saúde que recebemos no espírito, nós cultivarmos hábitos saudáveis para que essa saúde continue. Pontuei aqui 3 desses hábitos, mas você consegue pensar depois em mais hábitos que um corpo saudável faz. O primeiro hábito que um corpo saudável pratica é de exercitar-se. Um corpo saudável exercita-se. E você pode pensar isso aqui tanto no sentido literal quanto no sentido simbólico, né? Precisamos de praticar exercícios espirituais. Precisamos praticar a leitura da palavra, o jejum e a oração. E que bom que isso também não são atitudes individuais. Nós podemos, aqui na Sessão Casa, realizar isso de maneira coletiva. Você pode pensar nos nossos grupos de devocionais, né? Nossas células, né? Jejuns coletivos que a gente faz aqui na igreja. Segundo hábito saudável, né, que promove saúde num corpo, o descanso. Meu irmão, descansa. A gente, às vezes, pensa que a nossa atuação no reino é muito pautada no quanto a gente trabalha para Deus, mas maior parte das vezes não. Maior parte das vezes, a nossa atuação no reino está muito mais pautada no quanto a gente descansa em Deus. É interessante como que a Bíblia trabalha isso do descanso. Eu estava recentemente lendo um livro sobre a mentalidade dos povos do Antigo Oriente Próximo. E em todas as mitologias, todas, os deuses criaram a humanidade, os seres humanos, para trabalharem para eles, para que eles não tivessem que trabalhar, para prover seu sustento, né? Porque eles precisavam ainda de sustento. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala: vai existir um dia na semana que vocês vão descansar, toda semana. E isso é muito doido, porque isso é exclusivo, né, do povo de Deus. Isso era algo que não existia em nenhuma outra mitologia. Porque se os deuses criaram os humanos para trabalharem, não tem por que focar no descanso. Por que os deuses iriam mandar a humanidade descansar? A não ser que fosse para produzir mais. Mas nosso Deus não. Por ele não precisar de nada, ele não precisar de sustento, por ele ter criado a gente como graça, ele nos chama a descansar. E ele leva isso muito a sério, né? Ele descansa no 7º dia, né? E ele chama seu corpo a descansar. Ele instaura leis, né, para que o seu povo descanse. Leis muito sérias, que inclusive levavam a consequências drásticas, caso não fossem respeitadas. Deus leva muito a sério o descanso, meu irmão. Assim como o povo daquela época era chamado para não deixar que o ritmo do Egito levasse eles a deixar de cultuar seu Deus. Quando o faraó diz: aumentem a carga de trabalho desse povo para que não adorem o seu Deus. Meu irmão, não deixe que o ritmo da nossa era, o ritmo do nosso capitalismo, ou o que é que seja, te impeça de se encontrar semanalmente com seus irmãos, com o corpo. Te impeça de adorar a Deus. Descansa. Um corpo saudável é um corpo que descansa. Por fim, último hábito saudável que um corpo saudável pratica: alimentação saudável. Mais uma vez aqui, isso é tanto literal quanto metafórico. No sentido metafórico, meu irmão, se alimente de coisas saudáveis, alimente seus olhos de coisas saudáveis, se alimente da palavra, se alimente de boa arte, de boa música, e principalmente se alimente aqui conosco, na ceia do Senhor. Isso é algo que realmente tem algo místico acontecendo ali, e somos nutridos espiritualmente, né? Não perca por nada a ceia do Senhor.
por fim, acima de tudo, jamais se esqueça da nossa interdependência. Nós somos dependentes de Deus e somos dependentes uns dos outros. Quando você deixa de estar com o povo de Deus, né, pela sua fraqueza, quando você não dá esse salto de fé e vem para cá, não é só você que sofre, mas outras pessoas sofrem, né? Porque o corpo é interdependente. O trabalho fica mais pesado, mas não só isso, né? As partes dependem de si. Paulo coloca aqui claramente que as partes que parecem mais fracas, e eu imagino aqui que todo mundo aqui se vê como essa parte mais fraca, são as partes mais importantes. A sua presença é valiosa. Isso é muito importante, meu irmão. Eu preciso de você e a pessoa ao seu lado precisa de você também. Nós dependemos de Deus e dependemos dos nossos irmãos. É isso. Acho que eu fui breve, mas era isso que eu queria dizer. Vamos agora comer uns com os outros. Vamos nos alimentar de maneira física, né? Da graça de Deus. Amém.